Aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. E aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real, rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei, a casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas quedas me fortalecendo na fé, religar e religuei, a casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Obrigado, Senhor. Pelos olhos que tenho, que vem o céu, a terra e o mar, por esta doutrina santa, pelo sol que se levanta ante o festival de cores. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime, e assim posso te amar na sinfonia da vida, no trabalho,
na dor e na lida. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, mãos que acenam a deuses e colhem flores, mãos que enxugam lágrimas, balsamizando dores, mãos que fazem versos e canções. Obrigado, Senhor, pela minha voz que canta, voz que fala do teu amor, que pronuncia o teu nome, rogando paz ao mundo inteiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha voz que canta, voz que fala do teu amor, que pronuncia o teu nome, rogando paz ao mundo inteiro. Obrigado, Senhor. Quer quanta luz? Quanta luz? Quanta luz? Opa, tudo bem? Firme, tudo bem? Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Testando. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa, a mais uma palestra e paz. Hoje nós teremos a nossa irmã Margarete Magalhães, que vai nos passar a sua mensagem. Eu vou ler para nós aqui uma mensagem do livro do De Luca, Na Escola da Vida. Bem oculto. No curso da existência, sobrevindo às dificuldades e atribulações, caímos frequentemente na tentação de nos entregar a um perigoso trio de forças,
negativas que somente agravam a nossa situação, a queixa, a revolta e a inércia. É preciso compreender que a vida nunca está contra nós, porque nós também somos vida de Deus. Sendo assim, como a vida não pode se voltar contra ela mesma, é possível concluir que toda dificuldade traz em si um bem disfarçado. Napoleão Hill afirma: cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Ninguém nega, por exemplo, que uma cirurgia causa apreensão e desconforto, mas é inegável o bem que ela pode nos proporcionar ao restabelecer a nossa saúde. Realmente, né? Para nós refletirmos, nem tudo que a gente considera que é negativo, sempre trará um resultado positivo para nós. Basta que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir e boca de calar, né? Como diz os nossos irmãos da espiritualidade. Então vamos fazer a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus, que nos abençoe na tarde de hoje, que nos ampare, que nos proteja, que nos envolva com o teu amor, com a tua paz e com a tua luz. Sede conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, e ajudai-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Pega água por cima? Pega água por cima? Tem água aqui. Boa tarde. Tudo bem? Vamos fazer uma reflexão hoje sobre o Pai Nosso. Uma oração que a gente costuma fazer sempre. A gente vai refletir um pouquinho sobre ela, tá bom? Quando a gente fala Pai Nosso, nós estamos dizendo que existe um Pai, que esse Pai é o nosso Criador, é um Pai maior, Pai de todas as criaturas. Então, o Pai Nosso é o nosso vínculo, a nossa ligação com o Criador. Então, é a ligação da criatura com o Criador. Então, paternidade, a gente só tem uma, que é a paternidade divina. Nossos pais estão nossos pais, mas não são eternamente nossos pais. Agora, o Deus Criador, sim, tá? Porque todos nós somos filhos de Deus. Ou seja, não importa qual é a religião que a gente tenha, qual é o culto que a gente pregue, que tipo de nacionalidade nós somos, tipo de pele, nada disso importa. O que importa é que todos somos irmãos e filhos do mesmo Pai. Por isso que ele começou essa oração na época, né, que pediram os discípulos pediram uma oração que exemplificasse tudo. Então ele diz que essa oração do Pai Nosso é a nossa relação com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Então, que estás nos céus? Quando a gente fala que estás nos céus, a gente acredita que Deus está num lugar muito distante da gente. Então a gente acredita que esse céu é algo longe. Isso foi criado, foi colocado nas nossas mentes como Deus estivesse muito longe. Mas não está. Deus está dentro de nós. Por isso que ele fala, né, que o reino de Deus está dentro da própria criatura. E o seu templo é dentro do nosso coração. Então eu coloquei aqui, ó, todos nós temos um tesouro oculto dentro de nós. Que tesouro oculto é esse que fala o Evangelho, né? É a lei divina que está escrita dentro da nossa
consciência. Então, ela já está em nós. O que a gente precisa fazer é ir de encontro a essa lei, a esses mandamentos divinos, a esses ensinamentos divinos. Então, toda vez que a gente se distancia da lei do amor, a gente se distancia desses mandamentos, dessa conexão com o divino, tá bom? Santificado seja o teu nome. Quando a gente fala santificar o teu nome, assim, é como se a gente quisesse endeusar Deus, né? Endeusar Deus é esquisito, né? É um pleonasmo aí, endeusar Deus. Nos seres inferiores, como que eles expressam Deus? Aí tem uma passagem do Evangelho que diz assim: olhai as aves do céu, que não tecem nem semeiam, mas Deus as provê. Então, a natureza, tem uma forma de ser provida, tem uma conexão com o divino diferente de nós. Por isso que eu coloquei aqui, os seres inferiores da criação, o nome do Pai é expressado de uma forma mecânica. Olhai os lírios do campo. Então, mecanicamente. Nós não. Nós já somos dotados de livre-arbítrio, de responsabilidade, de consciência. Então, para nós, é uma construção que a gente vai fazendo desse desabrochar de Deus que habita dentro de nós. Diferente dos outros seres da criação, tá? Então, mas a essência do Pai, ela é a mesma em todos os seres. A essência é a mesma. Agora, como a gente vai expressar o nome do Pai, o divino em nós, cada um vai expressar de um jeito diferente. O humano é de uma forma e os seres da criação, da natureza, os animais, expressam de outra. Mas todos estamos contribuindo na grande obra divina, tá? Então, santificar é fluir em nós pela prática do bem a água pura que lava as nossas almas das impurezas. Então, quando eu santifico o nome de Deus, é quando eu coloco Deus nas minhas ações, na minha fala, no meu comportamento, porque nós somos Deus em ação aqui. Onde a gente estiver, nós temos que ser uma expressão do divino. Porque Deus está em todo lugar, em toda parte, e nós estamos dentro desse universo divino. Então Deus não está longe. A gente respira energia divina. O nosso ar é modificação de fluido cósmico universal. O que é fluido cósmico universal? É a matéria elementar, a matéria primitiva, é a respiração, vamos dizer assim, de Deus. Então Deus respira e a gente manipula essa energia e faz o que precisa ser feito. Então, quando a gente respira Deus. A energia de Deus. Então Deus está dentro de nós, Deus está em todo lugar. Somos como peixes no oceano. Emmanuel fala isso, né? Todos nós estamos mergulhados como se fôssemos peixes dentro de um oceano. E é exatamente isso. Nós estamos mergulhados na energia divina, mesmo sem a gente perceber. Mesmo a gente estando desconectado disso, que a grande maioria fica desconectado disso. Mas nós estamos. O Evangelho não diz assim? Quando você vestir alguém, quando você der um alimento a alguém, quando você der uma palavra a alguém, quando você escutar alguém, é a mim que você está fazendo. Por quê? Porque Deus está em mim e está no próximo também. Então, quando eu firo o próximo, eu firo a Deus. Quando eu prejudico o outro, eu prejudico a Deus. Quando eu prejudico a natureza, eu prejudico Deus.
Deu para entender aí? Então, quando eu entender isso, eu santifico o nome de Deus aonde? Nas minhas ações. É onde eu expresso o nome de Deus, tá? Até escrevi aqui, em Deus vivemos, nos movemos e existimos e somos gerados por Ele. Venha a nós o teu reino. Aí vai de novo, né? Venha a nós o teu reino, é como se o reino de Deus estivesse fora. Não está. Cristo interno, nosso eu superior, habita em nós. Então, trazer esse Cristo interno que habita em nós para junto de nós é a grande chave que nós estamos reencarnados, tá? Nosso Cristo interno tornando-se um com o Pai. Por isso que Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Por que eu e o Pai somos um? Porque o Cristo divino já habitava dentro dele. Ele já era esse Cristo se movimentando no mundo. E é o que ele espera que um dia a gente chegue nessa condição, tá bom? Então, o apóstolo Paulo diz assim, desperta tu que dormes, acordar o que está em estado dormente em potencial. Então, nós somos construtores do nosso próprio crescimento espiritual. Quanto mais a gente vai indo de encontro às leis divinas, mais nós vamos construindo dentro da gente esse potencial divino. Ele vai desabrochando. Ele já está. Eu só preciso fazer o quê? Despertar. Por isso que diz assim, brilhe a sua luz. Essa luz já existe em nós. Só que eu preciso colocar ela em ação. Ah, mas como que eu vou colocar isso em ação no mundo que a gente está vivendo? Mas é aí que está a chave. Se fosse fácil, se fosse assim, área de lazer, praia, né? Curtir a vida, a gente fica tão intertido nisso que a gente se deixa levar. Hoje as pessoas se distanciam, bebem, comem demais, vão para os lazeres, prejudicam o corpo físico. E isso é uma ação das trevas. Que é para quê? Para interter tanto você com os prazeres carnais que estão ligados aos nossos chakras baixos. Para quê? Para que a sua mente fique conturbada, a sua mente não fique esclarecida e é muito mais fácil de manipular a massa. E você não desperta isso em você. Porque a gente vai seguindo o que todo mundo está fazendo. E aquilo que é o teu propósito, o teu caminho de vida, o porquê você veio, a gente vai deixando para lá. Então é aí que a gente tem que despertar. Porque existe um Cristo dentro da gente, e esse Cristo está esperando ser o quê? Redescoberto. Está precisando ser colocado em ação. Porque aí nós vamos estar recebendo também todo o amparo da espiritualidade para essa caminhada, para essa trajetória. Deu para entender aí, gente? O venha a nós o vosso reino? Vamos lá. Seja feita a tua vontade. Aí que é o problema, né? Seja feita a vontade de Deus. As nossas vontades terão que ir na direção da vontade de Deus. Aí a gente pergunta assim, eu reencarnei, eu vim para este mundo, para quê? Por que eu estou encarnado? Qual é a proposta, qual é a vontade de Deus para a minha vida aqui? Por que eu estou naquela casa, naquela família, naquele trabalho, naquele prédio que eu moro, naquela vizinhança, naquele grupo religioso, naquele meio social? Por que eu estou ali? Qual é a vontade do Pai que eu me expresse naquele contexto ambiental que eu estou?
O que ele está esperando que eu faça ali? Que eu repita padrões antigos de existências pretéritas, ou que eu faça a diferença? Chico, tem uma passagem do Chico, que ele foi visitar aquelas mulheres, que eram chamadas de mulheres da vida, né? Foi levado até lá. Aí pensaram assim, agora o Chico cai. Agora ele vai cair nas trevas, nas tentações. O que aconteceu? O Chico estava lá, orando com as mulheres, levando a instrução espiritual, o conhecimento que ele tinha, levando um alívio para elas. Vai mudá-las? Não sei. Ele colocou uma semente lá. Agora, quem quiser pegar aquela semente e seguir o seu caminho para melhor, é a escolha de cada uma. Mas ele fez a sua parte. Ele não se deixou cair em tentação. Então, ele foi colocado ali, então ele deve ter pensado, o que eu preciso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui para expressar o divino que habita em mim? Qual é a vontade do Pai atuando ali naquele momento que eu fiquei? Que eu fui levado até ali, que ele foi levado até ali. E aí ele usou os recursos evolutivos que ele já tinha. Ele não se deixou se influenciar pelo ambiente mais denso, mais pesado da atmosfera dali. Então é esse aqui, ó, seja feita a tua vontade. Então é a vontade do divino na nossa expressão do dia a dia. Ele não vai interferir nas nossas escolhas nem no nosso livre-arbítrio. Aguarda sempre o nosso despertar. As oportunidades, elas vêm chegando. Elas vão vindo. Agora, o que eu vou fazer com essas oportunidades que a vida me dá, aí a decisão é minha. Mas a colheita também é. A colheita para o bem ou para o mal é minha também. A semeadura é livre. A colheita é obrigatório, né? Então, o Evangelho fala para a gente, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Eu preciso fazer esse movimento de encontro a esse divino nas minhas ações. Por isso a gente é dotado de inteligência, a gente é dotado de liberdade para escolher os caminhos que a gente quiser. Mas a gente vai arcar com os resultados de tudo isso. Assim na terra como no céu. Aí a gente vai pensar assim, como assim no céu? Mas o céu não está dentro de mim? Porque Deus não está aqui? Quando a gente entender que tudo que a gente fizer, somos Deus em ação, as leis humanas, as atividades que são desenvolvidas no plano no plano material, elas irão se espiritualizar. Elas serão mais humanitárias, mais respeitosas, mais fraternas, mais cooperativas. As leis vão mudar. Isso é o que ele quer dizer, ó. Assim, que a vontade do Pai seja feita na terra como dentro de nós, que é o céu. Quando a gente muda interno, a gente expressa no externo. O que a gente pensa é assim, o externo muda primeiro para eu mudar dentro de mim. Não funciona assim. O interno é que muda para influenciar no externo. Então, a partir do momento que eu começo a mudar interiormente, na minha própria profissão, eu vou saber das responsabilidades que eu tenho.
por que eu fui colocado ali, o que eu posso ajudar, o que eu posso melhorar naquele ambiente, o que eu posso contribuir mais. Então eu começo a colaborar mais, a cooperar mais, porque eu passo a entender isso. E se todo mundo começar a ter essa ideia, essa concepção, a gente vai mudando as legislações humanas, os futuros governantes vão se espiritualizando mais. Enquanto a gente tiver uma sociedade em que vence o mais forte, um dominando o outro, a gente vai ter sempre líderes nessa direção. Que é o reflexo do nosso interno, projetando no externo. Deu para entender isso? Então, a gente quer mudança fora, a mudança tem que começar a partir de dentro de cada um de nós. Aí a gente vai pensar assim, mas eu sozinho não vou fazer nada. Mas um beija-flor, no incêndio, ele ia lá, molhava o biquinho, ia lá no incêndio, jogava uma gotinha de água. Fazia esse trabalho várias vezes. Mas você não vai conseguir apagar o incêndio. Mas ele dizia assim, mas eu estou fazendo a minha parte. Porque depois que a gente desencarnar, é entre nós e a nossa própria consciência. Mais ninguém. Né? Então, cada indivíduo tem Deus do tamanho da sua evolução espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão é esse, né? Esse pão é o alimento espiritual. A gente tem o alimento material também, tá? Mas o pão da paz interior é a paz que o mundo não pode nos dar. Então, essa paz interior é uma conquista de cada um. Bem-aventurados os pacificadores. Então, eu preciso valorizar o meu dia de hoje, a oportunidade que eu tenho no dia de hoje. E fazer desse dia o meu melhor dia. O que eu fiz hoje de bom? Ou eu fiquei só na minha rotina? Porque às vezes a gente fica tão preso a isso, acorda de manhã, toma café, vai trabalhar, cuida de filho, leva para a escola, volta, almoça, faz almoço, toma banho, come, janta, dorme de novo. E a gente fica nesse loop. E a gente esquece que nós somos o quê? Mais do que isso. E o que eu estou fazendo mais do que isso para a minha essência espiritual. Não que isso não seja importante, a nossa rotina diária é importantíssima. Mas além dela, tem algo mais que eu preciso acrescentar dentro da minha rotina diária, que é o alimento espiritual. Senão eu fico só na vida material, buscando o alimento material, e não incluo nessa minha rotina diária, nas minhas experiências do dia a dia, o pão de cada dia, o pão que é o alimento espiritual, que só Deus pode nos prover. Então, alimentar a alma com a fé e dividir o sustento nosso com os nossos irmãos, compartilhar. Não é só para mim. Não é só eu que preciso receber. Não é só eu que sou doente. Não é só eu que tenho necessidades. Os outros também têm. E a gente precisa ir de encontro a tudo isso. Vamos lá. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa é a parte mais difícil, né, nossa? Perdoa as nossas dívidas. A gente quer que os nossos erros, nossos equívocos sejam esquecidos. Mas a gente esquece o erro do outro, a falha do outro, a dificuldade do outro, porque assim como eu erro, o outro também erra.
E cada um está dentro de um padrão evolutivo, muitas vezes diferente do nosso próprio entendimento. Então eu preciso me autoavaliar. Às vezes a gente quer que o outro tenha o molde certinho como a gente quer. Que o outro se comporte e haja exatamente como a gente tem o perfil. Mas esse perfil é nosso. Nós idealizamos isso. Mas será que o outro é assim? Às vezes não é. Então, quando a gente pede isso, é o despertamento dos nossos equívocos. Entender as nossas fragilidades. Entender que a gente tem momentos que não está bem. Tem momentos que a gente errou. Mas eu não vou ficar vivendo na culpa e na autopunição. Mas eu vou perceber, não, ali eu não fiz direito. Vou melhorar daqui para frente. Isso é se reconstruir. E quando eu perdoo o outro, eu me liberto. Eu jogo as algemas fora. Enquanto eu não perdoar, eu fico algemado. Quando a gente reencarna, é como se fosse um quebra-cabeça. A gente traz afetos e traz desafetos. Os desafetos tem que juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Se não dá para juntar ainda nessa existência, que pelo menos eu não impeça e nem atrapalhe qualquer tipo de reconciliação. E não deseje nenhum mal ao outro. Porque eu vou me libertando de tudo isso. Porque senão a gente volta de novo e vai ter que juntar as pecinhas de novo, e às vezes em situações mais difíceis e mais complicadas. Quem guarda ódio no coração não consegue sintonizar com o divino que está dentro da gente. Que o coração está cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento, de ódio, de desejo de vingança. Onde que o amor entra aí? Não tem lugar, não tem espaço. O vaso está cheio. Não nos deixeis cair em tentação. Tentação. As tentações chegam para quê? Para verificar se a gente aprendeu a lição. Por isso que elas vêm. Ah, não, eu não vou fazer mais isso. Ah, não, agora eu era chocólatra, agora eu não sou mais chocólatra. Aí os chocolatinhos vão chegar perto de você. Alguém vai te oferecer um brigadeiro, alguém vai fazer um bolo para você de chocolate. As tentações vão vir. Mas é aí que a gente vai ter que aprender a educar-se, educar as vontades. Então, é o processo de aferição de aprendizagem. Você vai, tô lá na casa espírita, você vai sair com amigos, aí eles vão dizer assim, vamos para tal lugar, vamos beber, não tem problema nenhum, bebe mesmo. Você vai ver, você vai se sentir bem. Aí você toma um, tudo bem, 2, 3, daqui a pouco você tomou vários. De repente não vai acontecer nada. Mas você vai aumentando. Você vai abrindo o seu campo mental para essas informações das trevas chegarem. Daqui a pouco eles vão dizer assim, vai ter outra festinha ali, aproveita que vai ter mais uma cervejinha. Aí você vai. Não, é social. Social é engana trevoso, tá? Que é você mesmo, tá bom? Não tem nada de social. Vencer os atrativos da porta larga, porque tem a porta estreita e tem a porta larga. A porta larga é fácil. Fácil da gente cair. Fácil. Porque eles atuam no físico para que a gente sinta as necessidades do físico. Só que na realidade, tudo isso altera o seu estado de consciência. E é isso que eles querem. Que você se perca na sua consciência.
nos reais propósitos da sua vida. Então a gente fica iludido com a vida material. Domar a forte presença dos instintos, reminiscência dos estados anteriores da nossa fase hominal. Hoje nós estamos numa fase em que eu tenho que fazer o quê? Ampliar minha consciência ao lado mental e não ao lado animal. Antigamente a gente fazia sacrifícios de animais para adorar a Deus. Hoje a gente tem que fazer o sacrifício da nossa animalidade. Porque de vez em quando a gente vira uns leões, uns tigres, os macacos que querem subir na cabeça das pessoas. Ficamos umas feras de vez em quando. É uns instintos animalescos que ainda coabitam dentro de nós. Só que o nosso cérebro já mudou. Hoje, poder, defesa de território, luta pela sobrevivência. Onde isso se encaixava? No reino animal. Por isso o medo, a raiva, são emoções neutras, mas elas podem se intensificar. Então, essa animalidade é o que dominava na época. E a gente ainda traz isso para os dias atuais. Só que o nosso cérebro já está mudando. A consciência, ela está ampliando. Então, eu tenho que abrir esse meu mental para outras realidades. Outras realidades. Então, reconhece o verdadeiro, no Evangelho diz assim, reconhece o verdadeiro espírita. Eu ampliei aí, tá? Reconhece-se o verdadeiro homem de bem, porque tem o homem de bem lá no Evangelho, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E a gente não vai poder dizer assim, a carne é fraca. Tem carne fraca. Tem má educação do espírito. A gente está aqui para domar as nossas tentações, as nossas más tendências. E não são fáceis, porque elas predominam com intensidade. E aí ele diz assim, mas livrai-nos do mal. Aí eu fiz uma pergunta. Se a gente pede na oração para que Deus nos livre do mal, por que então ele nos deu a liberdade? Se a gente está pedindo para que ele nos livre do mal. Se ele nos deu a liberdade de escolher o caminho que a gente quiser. Mas é assim, quando eu erro pela primeira vez, tudo bem. Na segunda vez, eu preciso pedir forças divinas para não cair de novo nas mesmas tentações. Né? Então é isso que eu preciso fazer. Aprender a vencer os obstáculos para o mérito próprio. E qual é a senha desse aperfeiçoamento? Serviço constante no bem. Não tem outro caminho. Então, lá fora da caridade não há salvação, pelo menos por enquanto para a gente, esse é o caminho. No mundo espiritual, eles brigam entre aspas, né, porque essa não é a palavra correta, eles competem, vamos dizer assim, na busca de quanto mais eles podem ajudar. A concorrência está aí. Completamente diferente da gente. Assim seja, ou amém. Significa a aceitação total da vontade divina, confirmando a fé de que os planos de Deus são bons, mesmo quando difíceis. Então, essa é a oração do Pai Nosso. Não é uma simples oração que a gente faz da boca para fora. Né? E no Evangelho, no capítulo 28, tem a oração do Pai Nosso com explicações. No Evangelho segundo o Espiritismo. E eles recomendam que a gente leia aquela oração com as explicações. Para que a gente possa aprender cada vez mais. Tá bom, gente? Era isso que eu trouxe para vocês. Obrigado aí pela
oportunidade estarei me ouvindo, pela paciência, tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Deu para entender? Deu? Então tá bom. Fazer a prece? Tá. Tá no horário ainda, né? Tá. Então vamos aproveitar esse momento, agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre amigo, aos benfeitores espirituais, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade de aprendizado, pelas energias que estamos recebendo do plano espiritual e que possam nos ajudar na nossa caminhada diária. E pedimos, Pai, vibrações pela paz mundial, pela paz de todos os seres, pela nossa paz, pelo Brasil, pelos seus governantes, pelo futuro das suas leis, para que possamos ter um mundo melhor em breve. Pedimos por todos aqueles que estão nas ruas, por todos aqueles que aqui vêm, também em busca de um lenitivo para suas aflições, a todos aqueles que estão nos hospitais, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de repouso, aos animais em sofrimento, onde haja dor, que essas energias formadas aqui possam ser aproveitadas pela espiritualidade onde mais necessite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças aos benfeitores espirituais.